instância, a única coisa que a gente pode intervir é no olhar. A gente não tem como intervir naquilo que aconteceu, mas nós podemos intervir na percepção daquilo que aconteceu. Então a gente pode, a nossa história, a gente poderia entender assim, que a nossa história é sempre um veículo por onde a gente caminha até determinados pontos do tempo e espaço. Vejam só, a gente pode entender que o nosso passado, né, a nossa história, é um veículo por onde essa consciência viaja no tempo e espaço. Podemos entender o passado dessa maneira, assim. Então a história que aconteceu como um veículo. E a gente pode mudar o veículo diante dessa lógica do tempo e espaço. Então você não precisa vir até esse momento atual pelo mesmo veículo que você veio. Por exemplo, se a gente se relaciona com uma condição de dor, e hoje a gente vai trabalhar um tanto essa dor do nascimento, porque é doloroso vir para a encarnação, né? A gente sente uma dor profunda nesse momento de entrada e de quase que um esquecimento daquilo que somos em realidade. Então ocorre uma grande cisão aí e um processo doloroso ocorre. Todos os outros elementos são justamente para nos impulsionar a reencontrar esse estado de bem-aventurança. E a gente pode mudar esse veículo. Então, se a gente veio inicialmente por um veículo que trouxe a gente até aqui, que é a dor, nós podemos mudar. Um exemplo bobo assim, mas então se a gente veio por aquele que sofreu, a gente pode vir pelo veículo daquele que aprendeu. Então, em vez de você se tornar vítima daquilo que aconteceu, você se torna senhor de si mesmo e determina o aprendizado com aquilo que aconteceu. Então é como se a gente mudasse o veículo. Você veio por um veículo específico e você muda. E essa mudança ocorre simplesmente na percepção daquilo que está acontecendo agora, diante da realidade. Porque diante da realidade, a completude está sempre vigorando como uma instância. A dimensão do ser que vigora em cada momento como realidade é a completude. Na realidade, nunca falta nada. Sempre falta algo na avaliação desse passado ou na projeção para o futuro. São nesses momentos é que faltam algo. No instante, em cada momento, nunca falta nada. E o problema é que a gente não se relaciona com cada momento e com cada instante de modo a sentir e experimentar essa completude. Primeiro que isso ocorre através de um nível de experiência, a gente precisa ter um certo contexto vibracional, energético e prânico, de vitalidade, de vida fluindo dentro da gente. Então a gente precisa ter esse contexto para que essa experiência primeiro seja uma possibilidade, como uma experiência, de algo que é possível ser vivenciado, como aquele que ainda não vivencia isso e se direciona para este aprendizado, para essa vivência que pode acontecer, que pode ocorrer em algum momento. Então você se abre para essa possibilidade, para que quando se abra completamente, tudo isso seja desfeito também, porque essa é a realidade. Então, naquele momento em que você se direciona para algo, é como se você trilhasse um caminho em direção a uma realização. Então você tem um caminhar, um passo a passo. No entanto, quando essa realização ocorre, simplesmente se abre uma grande possibilidade de realidade e que dissolve, inclusive, aquele que caminhou para chegar até ali para realizar. Eu tenho usado uma imagem agora que talvez faça sentido para vocês, eu vou compartilhar com vocês para ver se faz sentido. Para mim tem feito sentido e eu acho que ajuda a nos explicar esse contexto do algo que é necessário ser feito para se revelar, e no entanto a dissolução de tudo isso que foi feito, porque a fonte sempre já esteve lá. Então se a gente fosse pensar assim, ó, visualizem essa imagem, o oceano. Se a gente fosse pensar o oceano como a grande consciência, tá? A fonte de tudo. O oceano como a grande consciência cósmica, essa que dá origem a tudo. Esse mar infinito de água. Então essa profundeza, essa experiência do oceano como uma consciência. Quando o oceano se move, assim como a consciência está se movendo, ela gera um movimento e a partir desse movimento começa a gerar algumas aparições individuais, que a gente chama de ondas. Então quando o oceano, como a consciência, se move, ele se mexe, ele está sempre em movimento, o oceano nunca está parado, por mais que você olhe o oceano com uma calmaria tremenda, o oceano nunca está parado, né? Então ele se move, assim como a consciência, por mais sutil e calma que ela esteja, ela está sempre se movendo, porque essa é a força que sustenta o mundo, a vida acontecendo, o movimento. Então o oceano se move, ao se mover, ele gera uma aparição individual, ou pelo menos aparentemente individual, que são as ondas. No movimentar do oceano, as ondas são formadas. Cada onda se torna única e individual a partir do movimento da consciência, certo? Então é isso que acontece. Cada um de nós, a partir desse movimento da consciência,
se torna um indivíduo com a sua própria radiância, com a sua própria beleza, com o seu próprio transbordar, com o seu próprio desenho, assim como cada onda do oceano. Cada onda do oceano se movimenta e tem a sua própria radiância, a sua própria beleza, e uma não é igual à outra. Cada uma é individual na sua beleza acontecendo ali naquele instante. No entanto, se vocês olharem de perto, cada onda ainda continua sendo o oceano. Porque o que compõe a onda? A água do oceano. Então, cada onda, por mais que cada onda seja individual, e cada onda tenha sua beleza, sua radiância, ainda assim, cada onda é o próprio oceano. Imagine só a insanidade que é, eu comento isso, a insanidade que seria se cada onda dissesse: eu já não sou mais o oceano, eu sou uma onda livre que não dependo mais do oceano, né? Como se essa fosse a ideia de liberdade da onda. No entanto, a onda, ela é o oceano, ela continua sendo o oceano, e ela não deixa de ser o oceano, e ela nem quer ser outra coisa a não ser o oceano. No entanto, ela se revela a sua beleza individual quando lhe cabe acontecer, a partir do movimento dessa consciência cósmica, dessa consciência universal. Então a consciência se move, produz a beleza de cada indivíduo. No entanto, cada indivíduo nunca deixou de ser a consciência. Nunca deixou de ser, assim como a onda nunca deixou de ser o oceano, nesse movimento de beleza que a onda faz. E, no fim das contas, qual é o destino de cada onda? Quando ela completa o seu ciclo, quando cada onda completa o seu ciclo, o destino de cada onda é se fundir completamente de novo no oceano. Não é isso que acontece com cada onda? Cada onda quebra de novo e mergulha profundamente de novo no oceano, assim como cada um de nós. Então veja, há um contexto onde surge esse aspecto individual, de uma radiância, de uma beleza, a onda existe, ela não é um contexto de fantasia. A onda existe e ela é parte do oceano. Então isso não é uma fantasia que você está vendo, uma ilusão de que uma onda é uma ilusão. Não, a onda existe, ela está acontecendo, no entanto ela é o oceano. E o objetivo de cada onda é se fundir de novo completamente no oceano, mergulhar profundamente no oceano. E esse é a mesma metáfora para a gente. Então cada indivíduo é a consciência, nunca deixa de ser, e o objetivo de cada indivíduo como consciência é se fundir de novo nessa consciência que nunca deixou de ser. E esse é um grande paradoxo, que a gente pode ir refazendo e se assentando mais tranquilamente sobre essa possibilidade, conforme a gente vai intervindo nessa possibilidade de olhar para a vida. Conforme eu comentei com essa relação que nós estamos trazendo hoje aqui, desse cria de renascimento. Quando a gente traz essa possibilidade de reolhar e de ressignificar algo que aconteceu, a gente pode compreender pouco a pouco, de que a gente nunca deixou de ser esse oceano. Então todas aquelas dores e todo aquele sentimento de falta não era uma realidade, porque nós nunca deixamos de ser essa consciência completa, sendo o oceano já livremente e conscientemente o oceano, que se move sempre para produzir ondas individuais, radiantes, com a sua beleza. Mas a situação paradoxal acontece. O oceano é uma grande consciência, o indivíduo acontece. No entanto, a onda tem a sua trajetória. Ela faz a sua trajetória até que ela possa de novo mergulhar no oceano. Só que é um paradoxo, porque ela é o oceano que caminha para se fundir de novo naquilo no qual ela nunca deixou de ser. É essa situação onde nós estamos. E é por isso que é tão complicado a gente lidar com as nossas questões. Porque quando a gente olha de uma única perspectiva, parece que a gente tem um caminhar, um trilhar a fazer, um passo a passo, algo para se transformar, algo para melhorar. Até vocês podem já ter ouvido alguém falar sobre, assim, você ser uma versão melhor de você mesmo. Quando não há versão nenhuma para ser de si mesmo, mas simplesmente a única realidade para se ser, que é o oceano. O oceano na sua manifestação individual. Essa é a realidade. Então cada um de nós é esse divino, esse completo infinito se manifestando individualmente. Mas quando nós olhamos de uma única perspectiva, de uma perspectiva limitada, sustentada somente nesse processo intelectual, psicológico, que quer avaliar, que quer controlar, que quer ter certezas, que quer garantias, que quer que as coisas aconteçam daquela maneira como gostaria que acontecesse. Quando a gente olha desse local, a gente não consegue se abrir para essa compreensão de que essas duas instâncias estão acontecendo no mesmo momento.